Boa noite, igreja. Que alegria estarmos aqui essa noite. O Senhor é tão bom. Vamos orar por esse tempo de palavra, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, Deus, porque te reconhecemos nesse ambiente. Deus, nós te reconhecemos desde o início aqui conosco. Nós reconhecemos, Deus, que é o Senhor que está operando, fazendo, transformando. E Pai, todos os corações que já estão sendo tocados, Senhor. Aquele que é fiel para iniciar a obra, é Ele que irá completá-la, Pai. E nós te pedimos, Senhor, completa a Tua obra nessa reunião hoje, Deus. Completa aquilo que o Senhor está edificando hoje. É o Senhor que está edificando a Sua igreja, Deus. E nós pedimos que Teu Espírito Santo venha realmente fluir de forma livre e poderosa aqui, em nome de Jesus. Amém? É isso. Como a Elaine falou aqui, né, a gente, alguns já ainda estão de férias, muitos já voltaram. Às vezes você tá tipo eu, é meio híbrido, né? Eu estou trabalhando nesse final de ano, normal, mas então às noites a gente tenta fazer umas coisas diferentes com as crianças, né? Mudar um pouco a programação para ficar com cara de férias assim ainda, né? Para ficar com aquela cara leve. Então, por exemplo, essa semana eu e a Tari, a gente foi no cinema e a gente assistiu o filme que conta a história da vida do pastor Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo, um dos grandes teólogos do último século, um pastor cujas obras, né, influenciam a igreja até os dias de hoje. O pastor Bonhoeffer é um pastor que realmente me inspira muito. Eu tenho li o livro, né, da vida dele, da biografia dele, a biografia que inspira, né, esse filme. E recomendo, inclusive, se, né, você puder pegar o filme, vá, assista, é bem interessante. Se quiser ler o livro, é mais completo, dá mais detalhes. E me impactou muito, né, quando eu li o livro e conheci a história do pastor Bonhoeffer, que como me mostrou e me ministrou que pessoas que conhecem o seu propósito estão dispostas a entregar a vida por ele. Pessoas que realmente entendem de Deus, né, qual que é o propósito do Senhor para a sua vida, eles estarão dispostos a se dedicar para isso, a colocar ali os seus dons, seus talentos nisso e realmente ter na sua vida um sentimento de cumprir algo. E foi me chamando a atenção e me dando ali um desejo cada vez mais de querer conhecer qual é o propósito do Senhor para a minha vida. E essa noite eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre esse tema de propósito. O título da minha mensagem é Tomando Minha Cruz, você já vai entender o porquê, mas realmente, ao assistir o filme, a me lembrar dessa história, o Senhor foi trazendo ao meu coração esse tema da importância de conhecermos o nosso propósito. Afinal de contas, a gente está nesse começo de ano, né? Todo mundo deve estar naquela fase de fazer metas, de programar o ano, né? Ver quais alvos você quer alcançar, escrevendo lá naquele caderno de alvos. Essa semana foi a semana mundial de início de dietas. Essa semana as academias fizeram mais inscrições do que jamais fizeram. Quantos livros começaram a ser lidos? Quantos planos de leitura bíblica deram início essa semana? Porque a gente, no começo do ano, começa a fazer alvos, começa a fazer metas. Porém, eu creio que nós precisamos fazer a seguinte reflexão: será que os alvos, será que as metas que nós estamos colocando para o nosso ano estão de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas? Será que a gente tem realmente alinhado os nossos planejamentos com o propósito do Senhor? E como teremos a certeza se os alvos e as metas, se o nosso planejamento está alinhado com o propósito de Deus para as nossas vidas, se nós não tivermos uma clareza de qual é o nosso propósito? Será que eu e você temos a resposta para essa pergunta? Qual é o seu propósito? Essa semana nós fomos às ruas de Curitiba para entrevistar algumas pessoas e fazer a elas essa pergunta: qual é o seu propósito? E a gente quer ver rapidamente algumas dessas respostas aqui que a gente recebeu das pessoas que a gente entrevistou. Na sua opinião, por que é importante uma pessoa saber qual é o propósito de vida dela?
Eu acho que é importante a pessoa ter um propósito de vida para construir seu futuro. Tipo, você se planejar antes, então você ter um propósito te ajuda a ir melhorando seu futuro, e acho que isso é bem importante para você ter essa construção no caminho. Beleza. E agora, qual é o seu propósito? E aí? A gente primeiro perguntou da importância do propósito de vida, ali o nosso entrevistado falou que é muito importante você saber o seu propósito, mas será que ele vai saber responder qual é o propósito da vida dele? Não, pastor Francisco, não vale falar que o propósito da vida dele é ser corintiano, por mais que ele estava com a camisa do Corinthians ali, né? Vamos ver, qual que foi a resposta dele sobre essa pergunta, qual é o propósito da sua vida? Eu pretendo fazer gastronomia, então acho que o meu propósito é cursar uma faculdade, e por isso que é bom, tá me ajudando a ir trilhar esse caminho nesse meu tempo. Maravilha. Isso aí. Fechou? Então, no entendimento dele ali, o propósito de vida dele é fazer a faculdade do curso qual ele está entendendo que ele deve fazer. Vamos ver o próximo entrevistado ali. Na sua opinião, por que é importante uma pessoa saber qual é o propósito da vida dela? Na minha opinião, a importância de saber um propósito de vida é entender o porquê estamos e porquê vivemos aqui. Vários estudos vão trazer a nós como filosofia, e vários outros vão trazer o que é o propósito da vida, mas nenhum em si vai conseguir explicar. E para mim, entender o propósito de vida é entender o porquê e para quem a gente vive aqui nessa terra. Ok, então ele filosofou um pouco, ele trouxe alguns conceitos, mas aí então a gente foi de forma direta. E aí, qual é o propósito da sua vida? Então vamos ver se ele de forma direta vai saber responder. Respondendo a minha pergunta de um propósito é realmente entender que eu vivo perante a criação de Cristo e o propósito da vontade dele. Acredito que a importância de saber qual é o seu propósito é entender que existe alguém atrás disso, aquele que te criou, aquele que já sabia dessa existência antes dos seus pais te planejarem, e saber que gostaria que você vivesse algo aqui nessa terra, mas perante ao propósito e a vontade dele. Ok, então, pela resposta, vejo que o irmão é evangélico. E realmente ele falou, na sua resposta ele trouxe várias verdades, né? Que todos nós fomos criados com propósito, que a criação, antes dos nossos pais nos planejarem, o Senhor já pensava e planejava, mas de fato ele não respondeu qual é o propósito dele, especificamente. Então, veja que muitas vezes alguns de nós talvez nós podemos estar confundindo as nossas tarefas, as coisas práticas da nossa vida como o nosso propósito. Outros de nós talvez a gente entende um pouco o conceito mais amplo e mais subjetivo, mas não temos uma clareza direta de, ok, por que eu, Tiago, estou aqui? Qual que é o propósito de Deus para o Tiago? O que diferencia o meu propósito do propósito do Arthur, do propósito da Maria? O que o Senhor espera de mim? E eu e você, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós precisamos buscar entender isso. Por quê? Porque o nosso mestre nos ensina dessa forma. Jesus, ele tinha total clareza do seu propósito e mais, ele nos chamou, nos convidou para que eu e você tenhamos clareza do nosso propósito e andemos no nosso propósito. Abre comigo aí a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, e a gente vai ler ali a partir do versículo 18, que vai falar ali um pouco, vai nos dar algumas pistas daquilo que o Senhor espera de nós no nosso propósito. Então, abre aí comigo em Lucas, capítulo 9, a gente vai ler a partir do versículo 18, para ouvir sobre aquilo que o Senhor espera de nós. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros dizem que o Senhor ainda é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele:
quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a própria vida? Jesus, então, aqui nesse texto, descreve o seu propósito, a obra da cruz. Jesus tinha uma clareza, ele tinha ali de forma certa por que ele havia vindo para essa terra. Ele veio para ser o Cristo, para ser o Salvador, ele veio para morrer e ao terceiro dia ressuscitar, ele veio para trazer salvação a todos os pecadores. Ele tinha essa clareza, essa direção. Portanto, ele conseguiu cumprir tudo aquilo que o Pai esperava dele. Ele era direto, ele não andava de acordo com as urgências, ele andava de acordo com o propósito, porque ele conhecia o propósito do Senhor para a sua vida. Agora, interessante a gente notar algo aqui. Jesus sabia o seu propósito, morrer na cruz, mas ele faz um convite a todos nós. Ele diz que cada um tome a sua cruz. Se a cruz de Jesus era o seu propósito, quando ele faz esse convite que cada um, aquele que quer vir após mim, que tome a sua cruz e me siga, ele não está falando que eu e você, cada um de nós precisa literalmente carregar uma cruz de madeira e cada um de nós vai morrer numa própria cruz. Não, esse era o propósito dele, Jesus. Quando ele fala que cada um tome a sua própria cruz, ele está nos dizendo que cada um de nós precisa tomar o seu propósito. Que diariamente eu e você possamos revisitar o nosso propósito e vivê-lo. Por isso, amado, essa noite, eu quero falar sobre isso, tomando a sua cruz, que cada um de nós possamos tomar o propósito de Deus para as nossas vidas, que a gente possa conhecer, buscar entender o propósito do Senhor. Por quê? Porque ganhar a vida longe do seu propósito é o caminho para desperdiçá-lo. No texto de Lucas a gente vê que as multidões definiam Jesus baseado no seu potencial. As multidões definiam Jesus naquilo que Jesus tinha potencial de ser, João Batista, um dos profetas, Elias. Mas Jesus, ele não andava no seu potencial, ele andava no seu propósito. Jesus tinha potencial de ser um grande líder político. Jesus tinha potencial de ser o maior rabino de todos. Jesus tinha potencial para tomar o lugar do sumo sacerdote. Jesus tinha potencial para ser um grande líder militar. Mas enquanto Jesus tinha potencial para cumprir muito bem todas essas tarefas, ele não se ocupou nessas tarefas porque ele se preocupou e focou em viver e andar e caminhar no seu propósito. Irmãos, assim como Jesus, que tomou a sua cruz, que tomou o seu propósito e andou, eu quero saber qual é o propósito do Senhor para a minha vida, porque eu não quero gastar os meus dias, eu não quero gastar a minha vida, eu não quero ganhar o mundo inteiro no meu potencial, eu quero gastar a minha vida, muito obrigado, Renan, eu quero gastar a minha vida no propósito do Senhor para mim. Eu quero aprender de Jesus, eu quero lembrar diariamente do meu propósito, eu quero lembrar diariamente da minha cruz. Por isso eu pergunto novamente, eu estou começando o meu ano com clareza de qual é o meu propósito? Eu estou planejando o meu ano com clareza de qual é o meu propósito? Afinal, eu não quero correr o risco de viver a minha vida e ser reprovado no final. Eu não quero gastar os meus dias e correr o risco de chegar ao final deles e descobrir que por mais que eu realizei coisas de potencial tão grande, deixei a desejar no propósito para o qual eu fui criado.
Mas irmãos, eu creio que para isso, eu creio que para realmente chegarmos ao final e completarmos a boa carreira, não basta apenas conhecermos o propósito do Senhor. Esse é a ponta de largada, esse é o primeiro passo, é o primeiro degrau da escada. Mas além de conhecermos o propósito do Senhor, eu creio que Ele nos chama a conhecermos o Senhor do propósito. Jesus, Ele conhecia o seu propósito, ele conhecia o propósito que o Pai tinha para ele, porque ele conhecia o Pai. Ele se alimentava da vontade do Pai. Ele estava sempre com o Pai ao seu lado, ele estava sempre andando com o Pai. Então, eu e você vamos conhecendo o Senhor do propósito. Quando Jesus ele é confrontado nos seus dias pelos seus sentimentos, a resposta dele é o quê? Que seja feita a tua vontade. O caminho para cumprirmos o nosso propósito passa pelo Senhor do propósito. Passa em conhecermos o Senhor do propósito. Aquele que nos chama, o Senhor que nos dá a carreira a corrermos. Nós precisamos conhecer o seu coração. Nós precisamos nos tornar íntimos dele. Isso é muito bem explicado para a gente lá em Mateus 25, vai abrindo a sua Bíblia lá em Mateus 25, a gente sabe que esse trecho de Mateus 25, desde o capítulo 24, é Jesus falando do glorioso dia, e aqui eu não estou fazendo uma mensagem subliminar do Acampáscoa, que tem esse tema, glorioso dia, mas a gente vê ali, né, desde Mateus 24, Jesus falando, dando sinais da sua segunda vinda, fazendo a ilustração da figueira, falando sobre o pai de família vigilante, traz a parábola das 10 virgens. Então no capítulo 25 ele vai trazer a parábola dos talentos. E na parábola dos talentos, em Mateus 25, a partir do versículo 14, a gente vê o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, a gente vê aqui nesse texto que algumas coisas que chamam muita atenção, amados, alguns aspectos aqui me chamam muito a atenção dessa parábola dos talentos. A primeira é que o servo inútil, o servo mau, ele era servo do Senhor. Ele nunca deixou de ser servo do seu Senhor. Ele se apresentava como servo do Senhor e o Senhor o reconhecia como servo. E o fato dele ser um servo não foi o suficiente para que ele deixasse de cumprir o seu propósito. A segunda coisa que me dá muito temor e me chama a atenção é que cada pessoa ali da parábola, cada homem
a Bíblia fala que recebeu conforme a sua habilidade de servir. Aquela pessoa, ela possuía em si a capacidade de gerenciar aquilo que o Senhor lhe confiou. Porém, ainda assim, ele não cumpriu o seu propósito. Talvez esse servo fez muitas outras coisas. Talvez ele tenha alcançado várias outras conquistas. Quem sabe ele gastou ali o seu tempo, enquanto o Senhor estava viajando, ele gastou de outras formas e fez outros empreendimentos que recebeu aplausos por ele. Porém, ao final, na hora de prestar contas, porque não cumpriu o seu propósito, ele não foi aprovado. Mas, para mim, o que mais chama a atenção é o seguinte, que o fato dele não ter cumprido o seu propósito, não apenas levou ele para uma reprovação no final, ele não ter cumprido o seu propósito, minou o seu relacionamento com o seu Senhor e a visão que ele tinha do seu Senhor. Quando ele vai estar com o Senhor, o versículo 24 de Mateus 25 fala: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Olha que interessante, o único servo que diz que o Senhor era severo, é justamente o único que não trabalhou, que não multiplicou. Aqueles que trabalharam, aqueles que fizeram, aqueles que cumpriram o propósito, aqueles que fizeram o que lhe foi pedido, eles não definem o Senhor dessa forma. Pelo contrário, a gente vê um encontro daqueles servos, um encontro de alegria, um momento de júbilo. Por quê? Porque não cumprir o meu propósito afeta diretamente o meu relacionamento com o Senhor. Propósito e identidade estão estritamente relacionados. O texto de Lucas que a gente leu sobre Jesus, começa com Jesus perguntando sobre quem ele era. E completa com o Cristo revelando o seu propósito. Porque a minha identidade e o meu propósito andam de mãos dadas. De fato, servir no meu propósito, cumprir o meu propósito, é uma ferramenta de Deus para que eu possa conhecê-lo, para que eu possa ter relacionamento com Ele, para que eu possa me conectar ainda mais. Jesus, Ele toma a sua cruz, Ele não tem problema em cumprir o propósito da obra da cruz. Jesus, Ele não tem problema em passar pela cruz, por quê? Porque Ele conhecia o Pai que deu a cruz, e se eu sei quem me concedeu a cruz foi o meu Pai, eu posso confiar. E quando Ele me convida para que eu tome a minha própria cruz, se eu conheço quem me deu a minha cruz, eu posso confiar. Eu confio no meu Senhor, por isso eu confio que o propósito que Ele tem para a minha vida, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Viver o meu propósito é uma ferramenta para me relacionar com o Senhor do propósito. E ao me relacionar com o Senhor do propósito, isso me leva a desfrutar da sua presença. Quando, então, eu conheço o propósito do Senhor, e eu começo a andar nesse propósito, eu começo a viver esse propósito, isso me leva a ter um relacionamento com o Senhor do propósito. E quanto mais eu me relaciono com o Senhor do propósito, mais eu desfruto da sua presença. Mais eu posso diariamente viver isso. Veja, Jesus, o convite de Jesus é: tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus, Ele tomou a sua cruz. Ele não foi, a cruz, para Cristo, a cruz não lhe foi imposta. Ele nos convida a tomarmos, não por obrigação, mas por amor. Tomar a minha cruz não é um ato de imposição, tomar a minha cruz é um ato de paixão. Não é assim que a gente define a obra de Jesus na cruz, a paixão de Cristo? Quando a gente vai falar da obra de Jesus na cruz, a gente não fala a obrigação do Cristo. A gente não fala a punição de Cristo. A gente fala da paixão de Cristo. Mais do que
cumprir um chamado, mais do que alcançar alvos, mais do que realizar metas. Eu quero, para esse ano de 2025, poder desfrutar da presença enquanto eu vivo o meu propósito. Amados, eu creio que o Senhor está fazendo esse convite para nós, que esse ano eu e você, a gente possa fluir com o Espírito Santo e desfrutar dessa presença maravilhosa. Que mensagem tão contraditória, desfrutar enquanto tomo a minha cruz. Mas esse é o Evangelho, ele é loucura para os sábios, ele confronta a sabedoria do mundo, ele quebra as expectativas, e pelo Espírito Santo eu posso viver isso, amado. Desfrutar enquanto tomo do meu propósito, enquanto vivo aquilo que o Senhor pensa sobre mim, aquilo que o Senhor planeja para a minha vida. Como é bom desfrutar. Como o pastor Hugo falou aqui hoje, viver a vontade de Deus não significa que eu vou não enfrentar problemas, que eu não vou enfrentar dificuldades no meu dia a dia. O que ele disse, mesmo na terra prometida, então eu vou ter o sol ali a pino sobre mim, eu vou ter que arar a terra, vai exigir muitas vezes vai me esticar, mas isso não significa que eu não estou desfrutando da terra prometida, isso não significa que eu não estou mergulhando com o Senhor na presença dEle. Eu vivo muito isso no meu dia a dia, conforme eu vou cumprindo o propósito de Deus, conforme eu vou entendendo para que o Senhor me chamou, eu posso ir, eu posso trabalhar, eu posso fazer, posso ser esticado muitas vezes, mas eu faço isso com paixão, desfrutando. Ontem, na Rede Jovem, né, teve ali o aviso da Thanksgiving Run, alguns jovens vieram falar comigo no final sobre essa caminhada que a gente vai fazer, perguntando, e aí pastor, como que vai ser, e etc, fazendo algumas perguntas, eu fui falando para eles, pastor, quando você pensou em fazer essa caminhada, qual que era essa expectativa de ter, quantas pessoas participando? Eu falei, olha, a minha expectativa era de ter 500 pessoas participando. Eles, e aí, e quantas pessoas tem até agora? 90. Mas e aí, pastor, você fica tranquilo, fica calmo com isso? Eu falo, não, amado, fico muito ansioso, isso me estica, me confronta, muitas vezes é difícil para mim, mas pastor, por que você inventa essas coisas? Você não podia não ter inventado isso e não ia ter essa dor de cabeça. Você podia não ter feito isso e ia ser um problema a menos para você. Eu falo, eu sei, mas sabe o que é? Esse é o meu propósito, essa é a minha paixão. E conforme me estica, é um desafio, me puxa, deixa eu te falar, eu desfruto dessa caminhada, porque esse é o meu propósito. Então, viver o meu propósito não significa que eu serei poupado de desafios. Viver o meu propósito significa que mesmo no meio dos desafios, eu tenho como desfrutar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável todos os dias, no dia bom e no dia mau. Irmãos, o servo mau tinha no seu senhor o seu pavor e não sua alegria. Nós precisamos aprender que o serviço forçado não é algo desejável pelo Senhor. Caso contrário, a gente vai se tornar como aquele servo inútil. Caso contrário, a gente vai se tornar como o irmão do filho pródigo. Por irmão do filho pródigo, o simples fato de estar trabalhando ao lado do seu pai deveria ser a alegria maior do que qualquer festa que ele poderia ter com seus amigos matando cordeiros. Porém, ele não teve a sabedoria de entender que o propósito dele era desfrutar da presença do pai dele, servindo na casa do pai dele. Quer outro exemplo? No Novo Testamento, vai comigo para Lucas 10, vamos falar de Marta e Maria. Lucas 10, a partir do versículo 38, fala o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique aqui a servir sozinha?
Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, aqui nesse texto, algumas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, é que eu não acredito que a questão de Marta está no fato dela estar trabalhando. Eu não creio aqui que há um problema em Marta porque ela estava trabalhando. De fato, eu creio que nós precisamos ter maturidade para antagonizar menos o trabalho de Marta e super romantizar menos o deitar-se, o assentar-se de Maria. Por quê? Às vezes a gente coloca como se fosse pecado o trabalho de Marta e que todos deveríamos estar assentados. E na realidade, Maria só pôde se assentar aos pés de Jesus porque Marta lhe hospedou em sua casa. Sem o serviço de Marta, não haveria a entrega de Maria. Se Marta não estivesse preparado uma casa, preparado a hospedagem, recebido Jesus, ele entrou na casa de Marta, foi Marta que lhe hospedou, foi Marta que preparou o ambiente, foi Marta que recebeu o Senhor. E se ela não tivesse essa disponibilidade, talvez Jesus estaria em outra casa e Maria não teria a oportunidade de estar sentada aos pés de Jesus. O serviço é um dos objetivos da graça transformadora em nós, é nos transformar para podermos sermos liberados ao serviço ao Senhor. Jesus morreu na cruz também para isso. Então, também não é como se, muitas vezes a gente pensa que, como se Jesus ele fosse íntimo de Maria e estranho a Marta. É como se apenas o assentar-se aos pés de Jesus fosse um sinal de intimidade, enquanto aquela que trabalha não tem intimidade com seu mestre, não. A gente sabe isso, as próprias escrituras nos revelam isso. Quando a gente vê no texto escrito, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta? Essa forma textual de repetição de nome é usada nas escrituras para demonstrar intimidade e relacionamento. E a gente vê isso ao longo de toda a Bíblia. Deus, quando Ele repete o nome do seu servo 2 vezes, dessa mesma forma, ao longo das Escrituras, a Bíblia está revelando uma intimidade do Senhor, um relacionamento do Senhor com aquele sujeito. Isso aconteceu com Abraão em Gênesis 22:11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. O mesmo com Jacó em Gênesis 46:2, e falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó, e ele respondeu: eis-me aqui. Moisés, aconteceu com ele em Êxodo 3:4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Com Samuel, em 1 Samuel 3:10, então veio o Senhor e ali esteve e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. O mesmo de Jesus para com Simão Pedro, Lucas 22:31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E também com Saulo, lá em Atos 9:4, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, na forma como eu vejo, amados, o problema de Marta aqui não foi o trabalho, mas sim a questão de Marta estava na disposição do seu coração, de não estar desfrutando da presença de Jesus, enquanto ela estava cumprindo o seu propósito de servi-lo em sua casa. A questão aqui estava que ela permitiu o seu coração, como o texto define, se tornar agitado, ocupado, inquieto, ansioso. Mas eu creio que havia uma forma que ela poderia hospedar Jesus, lhe servir, lhe suprir e cumprir o seu propósito e ainda assim desfrutar da sua presença.
Eu creio que o Senhor quer liberar, eu sinto que é uma palavra para esses dias para nós, Ele quer nos liberar para que cada um de nós, a gente possa cumprir as nossas tarefas, cumprir o nosso trabalho, cumprir aquilo que nós somos chamados, e ainda assim, isso vai ser leve, isso vai ser gostoso, nós vamos poder desfrutar da presença enquanto fazemos, amém? Amados, nós não precisamos e não devemos nos comparar. Não devemos comparar o nosso propósito com o propósito dos outros. Não devemos ficar olhando e pensando, puxa, se aquela pessoa, ela está vivendo algo em Deus, e ela faz dessa forma, então eu preciso me mudar para tomar a mesma forma dela, porque isso não vai dar certo. Nós precisamos entender o que cada um de nós, como cada um de nós foi criado. Por isso eu volto para a pergunta lá do início, qual é o meu propósito? Irmão, Marta servia, Marta fazia, Maria se assentava. E cada uma era de um jeito. O que a gente viu aqui nessa cena de Maria derramando a sua adoração aos pés de Jesus e Marta trabalhando, não foi um fato isolado, porque quando a gente vai para João, para o texto de João, capítulo 11, a gente vê, essas duas eram irmãs, ela tinha um terceiro membro da família ali, que era o irmão, Lázaro. Lázaro morre. Então, as duas perderam seu irmão morreu. E Jesus estava vindo de outra cidade, vindo até Betânia. E as duas estão exatamente na mesma situação, no mesmo contexto, vivendo a mesma dor. E elas ouvem que Jesus está vindo. E olha só o que João 11:20 então nos revela. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta saiu, Marta foi, Maria se assentou. E cada uma deveria então cumprir o seu propósito, de acordo com o que lhe foi chamado, e desfrutar da presença, e conhecer o Senhor do propósito. Amados, que eu e você possamos receber a revelação que vem do céu, a revelação que só o Espírito Santo pode trazer, para entendermos quem nós somos, qual é o nosso propósito, conhecermos o Senhor do propósito. Amado, eu gosto muito de fazer churrasco. De fato, churrasco é uma das minhas linguagens de amor, ao lado de futebol e cinema. E de vez em quando, eu estou ali fazendo churrasco, preparando, eu gosto de receber pessoas em casa, fazer churrasco, e preparar e servir. Às vezes eu estou ali fazendo isso em casa, correndo, fazendo, e aí a minha esposa, ela fica preocupada comigo e fala, amor, você está aí só trabalhando, você não está com fome, você não quer parar para comer, não quer, fazer uma pausa para você sentar e comer. E o que eu sempre respondo para ela? O churrasqueiro não passa fome. O churrasqueiro não passa fome, amor, fica tranquila. Por quê? Porque se o churrasqueiro está assando, fazendo e não está desfrutando do churrasco, algo está errado na equação. E é aqui que eu creio que Marta perdeu o seu foco. Enquanto isso, Jesus, ele está passando por toda a sua cruz o tempo todo com o seu coração no Senhor. Se eu estou servindo e não estou desfrutando, eu preciso orar, Senhor, venha ajustar o meu coração. Mas mais do que isso, se eu estou vivendo, se eu estou andando no meu propósito, e aquilo não está sendo algo que eu posso desfrutar, alguma coisa está desalinhada. Por quê? Porque Jesus, ele nos ensina, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai o meu fardo, que é leve e suave. Qual era o fardo de Jesus? O fardo de Jesus, enquanto ele esteve nessa terra, era a obra da cruz. E ainda assim o seu fardo de morrer numa cruz é leve e suave. Então quando eu aprendo dele, quando eu vou tomar a minha própria cruz, quando eu vou viver o meu próprio propósito, viver o meu propósito será algo leve e suave. E eu tenho então como cumprir o meu propósito desfrutando dessa presença. Não importa qual seja esse propósito, não importa qual é esse chamado para o qual eu fui chamado. Um assistente administrativo pode desfrutar compartilhando da palavra no escritório. Um venezuelano desfruta porque veio ser luz em um missionário do Brasil.
Uma professora que desfruta, porque ela sabe que o seu papel é formar um homem de Deus, uma criança. Um motorista de aplicativo que desfruta ao preparar um ambiente da presença de Deus no seu carro. Um técnico de enfermagem que desfruta em ser um bom samaritano para os seus pacientes. Uma mãe que deixou o seu trabalho para desfrutar de ver um homem de Deus, uma mulher de Deus crescer na sua própria casa. Você está entendendo que não importa qual é o meu propósito, não importa qual é a minha tarefa, não importa o que o Senhor me chamou, não importa qual é a cruz que o Senhor me leva para que eu tome e o siga. Se eu aprendo de Jesus, conheço esse propósito, eu passo a conhecer o Senhor do propósito no caminho. Enquanto vou conhecendo o Senhor do propósito, eu posso desfrutar dessa presença.